Paz e bem, desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus e Pai Celeste, a vós consagramos este simples canal e apostolado de evangelização. Pedimos ao mesmo e a todos os demais vossa bênção e proteção, e que a vossa santa palavra semeada possa produzir bons frutos de cura, libertação, perdão, paz, conversão e eterna salvação para todas as pessoas que pela vossa divina providência conhecerão. Isto vos pedimos pelos infinitos merecimentos de Jesus Cristo, pela unção e ação do Espírito Santo. Amém. Prezados amigos, conhecidos, sou o catequista Aquino e venho mais uma vez vos convidar para juntos continuarmos nesse simples apostolado de evangelização. E basta você se inscrever, curtir, ativar e compartilhar esse simples canal que você, juntamente conosco, já estaremos semeando a palavra de Deus, orações edificantes, formação de espiritualidade cristã. E assim juntos estaremos vivenciando a nossa santa missão de católicos cristãos evangelizadores. Pois bem, o tema de hoje é a necessidade de sermos santos. Possamos começar. Para quem deseja viver eternamente com Deus, buscar e praticar a santidade é uma necessidade. De fato, fomos criados por Deus e para Deus, ou seja, fomos criados programados para Deus, pois o mesmo nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis, imaculados, puros na sua presença. E esta verdade nós vemos em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 4. O alvo principal da nossa vida deve ser Deus, visto que Ele é o nosso Criador, é o Senhor Supremo da nossa vida. E essa realidade deve nos levar a querermos sermos fiéis súditos. Deve nos levar a procurar o amar e o obedecer acima de tudo. Devemos considerar como o que há de mais importante para a nossa vida, o que há de mais necessário, o buscarmos uma vida de santidade em toda a vossa maneira de viver e agir, assim como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, lá em Levítico 19, versículo 2, e demais textos que eu vou colocar aqui, o texto completo aqui nos comentários. Pois bem, devemos também almejar passar a eternidade com Deus. Em outras palavras, conquistar a salvação eterna para a qual fomos criados. Sim, é o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Portanto, a necessidade de sermos santos provém da finalidade da nossa própria existência, da nossa gratidão e do nosso amor para com Deus. Mas para melhor acolher e viver esta verdade, convém, antes de tudo, sabermos em que consiste a santidade. A santidade é a perfeita identificação e conformidade da nossa vontade humana com a vontade de Deus, praticando fielmente
a sua santa vontade e divinos mandamentos. E essa realidade, essa verdade que estou falando, nós encontramos no Salmo 118 ou 119, o maior dentre eles, do versículo 1 a 4, do versículo 9 a 11, do versículo 17, em Mateus capítulo 19, versículo 17. Aqui no Salmo, lá no versículo 4, deixa bem claro: vossos mandamentos nos foi dado para serem observados fielmente. Em que consiste o sermos santos? Santo é todo aquele que, recorrendo e colaborando com a graça divina, combate com perseverança e máximo esforço contra uma vida de pecados. Ou como nos diz Hebreus capítulo 12, versículo 4, é resistir até o sangue, popularmente falando, lutar com unhas e dentes bravamente na luta contra o pecado. O negócio é sério, viu, gente? Ser santo é buscar vivenciar as virtudes cristãs, principalmente a caridade, fazendo apenas o bem a todos e de modo especial aos mais necessitados. Que fique bem claro, para sermos santos não basta apenas evitarmos o pecado, é necessário também praticarmos o bem. Paremos agora para responder a primeira objeção contra a possibilidade de sermos santos. A objeção nos diz assim: a impossibilidade de evitarmos os pecados nos impede de sermos santos. Vemos aqui que a objeção confunde santidade com ausência de pecado. O que os nossos catecismos e estudiosos da espiritualidade cristã nos ajudam a responder? Bem, o nosso catecismo, o SIC, antes de tudo, ele deixa bem claro: não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual contra o pecado. O catecismo também ensina que o pecado venial não retira de nós a graça de Deus, não nos priva da amizade e da graça de Deus e, por conseguinte, da bem-aventurança. Esta verdade nós podemos entender melhor lendo Provérbios capítulo 24, versículo 16, o justo peca 7 vezes ao dia. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16 a 17. Enquanto há pecados que levam à morte eterna, há pecados que não levam a tal morte. Porém, não devemos esquecer que quem não evita as pequenas faltas facilmente cairá nas grandes, nas mais graves, como nos ensina o nosso livro best-seller da espiritualidade católica, Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 11. E os parágrafos do SIC, do Catecismo da Igreja Católica, onde encontramos o que falei anteriormente, em 2015, 943, 1862 a 1872. O próprio Jesus Cristo nos falou: quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Mas que fique bem claro, olha, neste combate e tentativa em busca de uma vida santa, virtuosa, porém diante de tantas tentações, provações, quedas no pecado, devido à nossa fraqueza da natureza humana contaminada pelo pecado original, nunca devemos esquecer que um erro na vida não significa uma vida de erros. É uma frase do nosso saudoso Padre Zezinho. E mesmo se fosse impossível nunca pecar, porém é possível e necessário procurarmos pecar o menos possível. Tem uma frase que eu criei em relação a essa
a essa objeção, a qual diz o seguinte: querer ser cristão sem buscar uma vida de santidade e obediência a Deus é o mesmo que querer chegar ao céu descendo degraus que levam ao inferno. E tem uma verdade que eu conheci em um pequeno catecismo, Catecismo da Família, da editora Santuário. Ele diz o seguinte: olha, Deus não olha para a gravidade dos nossos pecados, mas para a sinceridade do nosso arrependimento, que consiste em recomeçar a luta contra o pecado, evitando até mesmo suas ocasiões. E àqueles que a cada queda no pecado procuram se levantar através do arrependimento e obediência aos divinos mandamentos, Deus promete a graça da morte lhe encontrar em pé, ou seja, de morrer na graça e fidelidade a Ele, e assim passar da morte para a vida e felicidade eterna com Ele no céu. Muito bonito, viu, pessoal? Muito bonito. Pois bem, vejamos agora as exortações da palavra de Deus e da doutrina católica para que busquemos, tentemos sermos santos. Procurai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ou seja, ninguém se salvará, vigiando cuidadosamente para que ninguém se afaste da graça de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 15. Esse texto nos ensina claramente que o cristão não deve se ocupar, cuidar apenas da sua santidade e salvação, mas também da salvação dos seus irmãos na fé, dos seus semelhantes. E é essa a finalidade desse simples canal. Ajudarmos aqueles que não tiveram a oportunidade de ter uma catequese, de conhecer os princípios da sua fé católica. Ajudar todos aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a boa nova, a boa notícia, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tentar observar ou aceitar aquele convite de Jesus: ide a todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando-vos a observar tudo que eu vos ensinei. Está lá na Bíblia. E essa é a finalidade desse canal. E contamos com a sua ajuda. Pois bem, a vigilância deve ser contínua. O verdadeiro apóstolo, o verdadeiro cristão, busca as ocasiões de anunciar Cristo com as palavras e exemplos, tanto aos fiéis como aos infiéis, para os aproximar e estimular a uma vida mais fervorosa, virtuosa e santa. E essa verdade, essa exortação nós vemos no SIC, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 900 ao 905. Vejamos o segundo texto. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, a imoralidade, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente. Deus não nos chamou a viver na impureza, mas na santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5, versículo 7 a 8, capítulo 5, versículo 23. E é a palavra de Deus que está exortando, né? Terceiro, como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver e agir. Foi o primeiro texto citado, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16. Ou seja, tudo em nós deve ser de acordo com a vontade de Deus. Deve ser algo que lhe agrade, que sirva de incentivo aos demais para buscar a santidade, a pureza e as demais virtudes cristãs. Quarto texto. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo
pediu, sede vós perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito, Mateus 5:48. Como se vê, a chamada universal à santidade não é uma sugestão, mas um mandamento de Jesus Cristo. E essa doutrina, ensinamento de Cristo, a própria Igreja Católica repete, ensina, sancionou no 5º capítulo da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, e é repetida em vários catecismos e encíclicas. Pois bem, gente, encerrando por aqui, mas lá no comentário tem um texto completo que é bem mais profundo. Como acabamos de ver, é o próprio Deus que nos pede para sermos santos. Para aqueles que falam que isso é impossível, eu quero lembrar o seguinte: só pede algo impossível quem não conhece a natureza do pedido, nem da pessoa a quem está sendo feito o pedido. E atribuir alguma ignorância a Deus é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Papa João Paulo II, lá na sua encíclica, O Esplendor da Verdade, deixa bem claro que é possível evitar as tentações, vencer as tentações, é possível evitar os pecados, porque com seus mandamentos, Deus, através da sua graça, nos dá a possibilidade de os observar. Deus nos incentiva a pedir o que não podemos e a fazer o que podemos. Está lá. Então, passei dos 15 minutos, quero encerrar apresentando a vocês os livros que me baseei para fazer essa reflexão. Foram muitos livros. Gaudete et Exsultate, nosso Papa Francisco, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Documento Lumen Gentium, Concílio Vaticano II, o que acabei de citar, O Esplendor da Verdade, Papa João Paulo II, Catecismo Caminho da Vida, antigo, 1959, antigo, de Monsenhor Álvaro Negromonte. Exortação Apostólica Christi Fidelis Lais, sobre a vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo. Ao Catecismozinho da Família que eu citei, Editora Santuário. Ser ou não ser santo, eis a questão. Todos eles eu li, estudei, e esse aqui recomendo também, Ser de Santos, professor Felipe Aquino. Aqui ele nos ensina como buscar e vivenciar a santidade na Eucaristia, na Santa Missa, vivenciando os sacramentos, como vivenciar a santidade na família. Ajuda muito, ajuda muito. Cada um completa o outro. Eis porque eu demorei um pouquinho tentando oferecer esse estudo, resumindo o máximo possível. Lá no comentário vocês vão achar um pouco grande, mas é o resumo de todos esses livros. Imagina aqui, ó, você vai ler no comentário o resumo de todos esses livros que acabei de citar. Mas não se contente só com o comentário, procure adquirir esses livros. Então, quero encerrar desejando a paz de nosso Senhor, fique e permaneça na santa paz de Cristo. E sempre vou vos convidar humildemente, se inscreva, curta, ative e compartilhe esse simples canal para o máximo de pessoas possíveis,
de modo especial para seus amigos, conhecidos, familiares, parentes. Amém. Até o próximo vídeo. Desculpe. Chegou a 20 minutos, mas eu acredito que Deus vai agir no coração de todas as pessoas que pedirem a graça de vivenciar todas as verdades que foram partilhadas e semeadas, que são palavras de Deus. Amém. E até o próximo vídeo.